Eu matei o meu casamento com as minhas próprias mãos, mas foi a minha enteada quem me enterrou vivo. A polícia algemou-me na cozinha da nossa casa em Lisboa, enquanto a minha mulher chorava como se eu fosse o monstro que a filha dela pintara. E se eu te disser que, aos 48 anos, aprendi que o sangue nem sempre é mais grosso que a tinta de uma mentira bem urdida? O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da cozinha, pintando o chão de azulejos em tons de ouro e azul, como se o Tejo lá fora estivesse a invadir o nosso lar para testemunhar o caos. Eu estava de pé, com uma chávena de café ainda quente na mão, a tentar processar o que acabara de acontecer. A minha mulher, Ana, estava sentada à mesa, os olhos vermelhos de tanto chorar, e a nossa enteada, Sofia, de 22 anos, tremia no canto oposto, o telemóvel ainda apertado na mão como uma arma fumegante. Ele tentou abusar de mim, dissera ela aos agentes, a voz quebrada mas firme, como se tivesse ensaiado o papel 1000 vezes. Eu? Abusar? Da rapariga que eu criara como filha desde os 12 anos, depois de me casar com Ana. O mundo desabou num instante. Os polícias, 2 homens de rostos impassíveis moldados pelo cansaço das ruas lisboetas, entraram sem aviso, as sirenes ecoando pelo bairro da Graça como um lamento fado. Algemas frias nos pulsos, o cheiro a suor e a medo no ar. Ana gritou o meu nome, João, como se fosse uma súplica ao céu católico que tanto venerava. Mas Sofia... Os seus olhos encontraram os meus por um segundo, e vi ali não terror, mas algo afiado, calculado. Ódio puro, disfarçado de vítima. Levaram-me para a esquadra no Chiado, um prédio antigo com paredes que pareciam sussurrar segredos de corrupção e injustiça. Passei a noite numa cela que cheirava a mofo e a desespero alheio, o colchão fino como a minha esperança de liberdade. Como é que chegáramos a isto? Eu, engenheiro civil, pai de um filho já na universidade em Coimbra, marido dedicado há 10 anos. Ana e eu conhecemos-nos num café no Bairro Alto, durante um daqueles verões quentes onde o vinho verde flui como o rio e as conversas se estendem até ao amanhecer. Ela era viúva, o marido morto num acidente de carro na A1, deixando-a com Sofia, uma pré-adolescente rebelde com olhos grandes e um coração ferido. Eu adotei-a não no papel, mas no dia-a-dia, levava-a às aulas de balé no Teatro Camões, ajudava nos trabalhos de casa sobre Camões e os Lusíadas, e via-a crescer numa jovem bela, mas cada vez mais distante. Aos 18, ela mudara, festas noturnas em Cais do Sodré, namorados que cheiravam a tabaco e problemas, notas a cair como folhas de outono. Eu tentara intervir, com a autoridade de um pai, mas Ana sempre a defendera. Ela está a passar pela fase dela, João. Dá-lhe espaço. Espaço. Agora, esse espaço transformara-se numa armadilha para mim. Na manhã seguinte, o advogado que contratei às pressas, um homem magro chamado Rui, com sotaque do Alentejo e olhos que viam através das mentiras, veio à cela. Tens álibi? Perguntou, acendendo um cigarro apesar das regras. Eu ri, amargo. Estava em casa, Rui. Sozinho com ela. Ana estava no trabalho, na clínica dentária em Belém. Ele assentiu, devagar. Então, é a tua palavra contra a dela. Mas olha, João, estas acusações de assédio. Elas colam como alcatrão. Especialmente com uma miúda jovem e vulnerável. Vulnerável. A palavra ecoou na minha mente como um insulto. Sofia, que aos 16 roubara o meu carro para ir a uma rava em Cascais, que mentira sobre notas para comprar roupas de marca, que uma vez me chamara intruso num berro de fúria adolescente. Mas assédio. Eu nunca a tocara de forma inadequada. Nunca. O mais perto fora um abraço consolador depois de ela falhar os exames, e mesmo isso fora rígido, como abraçar uma estátua de mármore. Saí em liberdade condicional após 48 horas que pareceram uma eternidade. A imprensa local, o Correio da Manhã, sempre ávido por escândalos familiares, já farejava a história. Homem de família acusado de abuso pela enteada, li no telemóvel que Rui me emprestara. Fotos granuladas da nossa casa, especulações sobre segredos sombrios no seio lisboeta. Voltei para casa sob o olhar acusador dos vizinhos, o padeiro na esquina a virar a cara quando me viu. Ana abriu a porta, o rosto inchado, e abraçou-me como se eu fosse um fantasma. Ela mentiu, João. Eu sei que mentiu. Mas porquê? Não respondi. Sofia não estava lá. Fugira para casa da avó em Sintra, segundo Ana. Diz que precisa de tempo para processar.
processar. Que ironia! Os dias seguintes foram um purgatório. O meu chefe na empresa de construção em Oeiras suspendeu-me, até esclarecimento. Os amigos, aqueles poucos que restavam, enviavam mensagens vagas. Força, irmão, mas mantém-te longe. O meu filho, Miguel, ligou de Coimbra, a voz trêmula. Pai, é verdade. Ela disse na TV. TV? Meu Deus! Eu liguei o noticiário da RTP, e lá estava Sofia, num estúdio iluminado, lágrimas calculadas a rolar pelas faces perfeitas. Senti-me tão sozinha, tão traída. Ele era como um pai, mas... A repórter, uma mulher de meia-idade com empatia ensaiada, assentia. Coragem, Sofia. A justiça vai prevalecer. Justiça. Eu esmaguei o controlo remoto contra a parede, o plástico estalando como os meus ossos sob pressão. Foi nessa noite, sozinho na varanda com vista para o castelo de São Jorge, que a raiva se transformou em algo mais frio, mais afiado. Uma lâmina de vingança. Bebi um copo de porto, o vinho escuro como o sangue que corria nas veias da família que me traíra. Lembrei-me das histórias que Ana contava sobre a infância dela em Évora, de como o pai a batera até ela jurar nunca mais voltar. A família é tudo, João. Mas às vezes, destrói-nos. Destrói. Sim. Sofia aprendera isso bem, talvez da mãe, ou pior, de si mesma. Eu contratei um detetive privado, um ex-polícia chamado Vasco, com cicatrizes de um tiroteio em Mossul, não, perdoa, em Moçambique, durante o serviço. Descobre tudo sobre ela, Vasco. Amigos, namorados, dívidas. Qualquer coisa que cheira motivação. Ele sorriu, os dentes amarelados pelo cachimbo. Em Portugal, as mentiras têm pernas curtas, mas correm depressa. Dá-me uma semana. Enquanto esperava, mergulhei nos arquivos da minha própria vida. Fotos antigas, Sofia no batizado do meu sobrinho, rindo com um gelado na mão, o Natal em que lhe dei o primeiro telemóvel, os olhos dela brilhando como as luzes da árvore. Quando é que mudara? Talvez no divórcio dos pais dela, ou na morte do avô, mas não. Eu via agora os sinais, os olhares furtivos para o meu portátil, as chamadas sussurradas à meia-noite, o dinheiro que desaparecia da minha carteira. Pequenas traições que eu atribuíra à juventude. Tolice. Eu era o tolo. Vasco ligou 5 dias depois, a voz rouca pelo telefone. Tens razão, chefe. A miúda está metida numa enrascada. Namorada endividada em casinos no Estoril, 20.000 euros em dívidas. Ela falsificou cheques da conta da mãe para tapar buracos. E há mais, mensagens para uma amiga, a dizer que precisava de se livrar do velho para herdar mais depressa. Herdar. Meu estômago revirou. Ana e eu tínhamos testamentos conjuntos, Sofia era beneficiária, mas não o suficiente para mudar vidas. Eles pensam que tu és rico, João. A empresa, a casa. Queriam-te fora do caminho. Fora do caminho. Como um obstáculo numa autoestrada. Confrontei Ana nessa noite, na cozinha onde tudo começara. O sol poente tingia o tejo de vermelho, como sangue derramado. Sabias disto? Ela negou, as mãos tremendo ao segurar a cruz no pescoço. Não, juro pela Virgem. Mas Sofia. Ela sempre invejou-te. Dizia que roubavas o amor da mãe. Inveja. A raiz de todos os males, como diria o padre na missa de domingo em Alfama. Abracei-a, mas o abraço era frágil, rachado como as fachadas antigas do bairro. Decidimos processar Sofia por difamação e falsas acusações. Rui preparou os papéis, os olhos dele brilhando com a perspectiva de um caso suculento. Vai ser feio, João. Mas tu ages primeiro, ages forte. O tribunal em Lisboa era um labirinto de mármore e burocracia, e quando com os murmúrios de advogados e o choro ocasional de crianças. O primeiro dia do julgamento, Sofia entrou de cabeça baixa, vestida de branco como uma virgem sacrificada, o cabelo solto caindo como uma cortina de mentiras. A sala cheirava a madeira polida e atenção, o juiz, um homem idoso com bigode grisalho, batendo o martelo para silenciar o burburinho. Eu sentei-me ao lado de Ana, a mão dela na minha, fria como o mármore. Mantenha a calma, sussurrou Rui. Calma.
O meu coração batia como o fado de Amália Rodrigues, cheio de saudade e fúria. A acusação abriu com o depoimento de Sofia. Ela subiu ao banco das testemunhas, os olhos inchados, a voz um sussurro amplificado pelo microfone. Ele veio ao meu quarto uma noite, bêbado do vinho da jantar. Tocou-me, disse coisas. Parei. Mentira. Eu bebera um copo, sim, mas para celebrar o meu aniversário, e fora para a cama sozinho. Ana testemunhou isso, mas Sofia torcia as palavras como um pano molhado. A sala arfou quando ela descreveu detalhes íntimos, inventados, que faziam as mulheres na plateia apertarem as bolsas contra o peito. Eu sentia o ódio crescer, uma serpente enrolando-se no meu peito. Olhei para ela, e pela primeira vez, vi não a enteada, mas a inimiga. Uma rapariga mimada, moldada pelas ruas de Lisboa, glamurosas mas cruéis, que aprendera que as lágrimas valem mais que a verdade. O meu turno veio depois do almoço, o sol filtrando pelas janelas altas como raios de julgamento divino. Subi ao estrado, as pernas firmes apesar do tremor interior. Rui Guillaume, fale devagar, João. Deixe que vejam o homem que é. Comecei pelo início, o casamento com Ana na igreja de São Roque, o cheiro a flores de laranjeira no ar de primavera. Como acolher a Sofia, as noites em que a ajudara com os deveres de história portuguesa, contando-lhe sobre Vasco da Gama e as descobertas. Eu amava-a como filha, disse, a voz firme, olhando direto para os olhos dela. Nunca a magoei. Pelo contrário, protegia-a das suas próprias escolhas erradas. A defesa de Sofia objetou, chamando-me de manipulador, mas o juiz permitiu que continuasse. Falei das dívidas, das mensagens que Vasco descobrira, projetadas no ecrã para a sala ver. Ela precisava de dinheiro. E eu era o bode expiatório perfeito. Sofia desabou em lágrimas então, um espetáculo que teria comovido até o Tejo. A mãe dela, a avó, correu para a abraçar no banco, um emaranhado de soluços e perfumes baratos. Ana apertou a minha mão com mais força, as unhas cravando na minha pele. Basta, murmurou ela. Mas não bastava. O julgamento arrastou-se por dias, testemunhas chamadas como fantasmas do passado, o namorado de Sofia, um tipo magro com tatuagens de âncoras, admitindo as dívidas mas negando conluio, a amiga que recebera as mensagens, corando ao ler em voz alta, o velho tem de ir embora. Cada palavra era uma faca, cortando as camadas de ilusão familiar. Fora do tribunal, a imprensa acampava como abutres. Um repórter da SIC aproximou-se, microfone estendido. Senhor João, sente-se traído pela família. Ri, seco. Traído? Não. Desiludido. Portugal ensina-nos que a família é sagrada, mas às vezes é só uma prisão disfarçada. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, e vi Sofia ouvir da porta, o rosto pálido como o mármore de uma estátua de Mafra. À noite, em casa, Ana e eu bebíamos vinho do Douro, o silêncio pesado como o ar antes de uma tempestade. E se ela ganhar? Perguntou ela, a voz um fio. Não vai, respondi, mas o medo rastejava. Pensei no meu filho, Miguel, que agora evitava ligações, envergonhado pelo escândalo. Pensei na minha carreira, em ruínas como as torres de Belém ao vento. A vingança não era só processar Sofia, era reconstruir-me das cinzas, provar que um homem honesto pode erguer-se mesmo quando o mundo o enterra. O clímax veio na terceira semana, quando Vasco trouxe a prova final, gravações de áudio de uma conversa entre Sofia e o namorado, num café encheado. Se ele for preso, a mãe fica comigo, e o dinheiro é nosso, dizia ela, a voz casual como a pedir um pastel de nata. A sala do tribunal congelou quando o áudio tocou, o sotaque lisboeta dela ecoando como um verdito. O juiz franziu o sobrolho, os jurados trocaram olhares. Sofia enterrou o rosto nas mãos, mas era tarde. A defesa gaguejou, pedindo anulação, mas Rui contra-argumentou com a fúria de um toureiro em Espanha, não, em Salvaterra, onde as touradas ainda sangram. O verdito caiu como um raio, culpada de falsas acusações, difamação e fraude. Pena suspensa, mas indenização, 50.000 euros, o suficiente para tapar as dívidas dela e as minhas feridas. Sofia saiu algemada por um momento, o flash das câmaras cegando-a como o sol de meio-dia. Olhou para mim uma última vez, os olhos cheios de ódio não mais disfarçado. Destruíste-me, sussurrou ela ao passar. Não, respondi baixo, só para ela ouvir.
Tu destruíste-te a ti própria. Bem-vinda ao mundo real, Sofia. O eco das algemas de Sofia ainda ressoava na minha mente quando saí do tribunal, o ar de Lisboa úmido com a promessa de chuva de inverno. Ana caminhava ao meu lado, o braço no meu, mas o toque era mecânico, como se estivéssemos a atuar num fado encenado. Acabou, disse ela, mas ambos sabíamos que não. As cicatrizes de uma família partida não saram com o martelo de juiz, elas infeccionam, espalham-se como um musgo nas paredes do aqueduto das águas livres. Dirigimos-nos para casa de carro, o trânsito caótico da Avenida da Liberdade espelhando o caos interior. Radios tagarelavam sobre o caso, escândalo familiar, enteada mentiu por dinheiro, e eu desliguei o rádio com um soco no botão. Chega de ruído, murmurei. Ana assentiu, os lábios apertados. O que fazemos agora com ela? Sofia fora condenada, sim, mas era ainda a filha dela. A avó, uma senhora de Setúbal com mãos calejadas de anos a descascar laranjas, ligara durante o julgamento, perdoa-a, Ana. É sangue. Sangue. Essa palavra, tão portuguesa, tão carregada de história, das navegações, das guerras coloniais, agora soava oca. Eu estacionámos na garagem, o cheiro a betão úmido misturando-se com o perfume de jasmim do jardim. Dentro, o silêncio era ensurdecedor. O quarto de Sofia, intocado desde a sua fuga, parecia um museu de traição, posters de cantoras fado modernas nas paredes, roupas espalhadas como confetes de uma festa acabada. Naquela noite, não dormimos. Sentámo-nos na sala, com uma garrafa de aguardente de medronho entre nós, o fogo do Alentejo a queimar as gargantas. Eu devia tê-la visto, confessei, o copo tremendo na mão. Os sinais. As noites fora, o dinheiro sumido. Ana chorou então, um choro gutural, como o lamento de uma morisca em Granada, não, em Moura, terra dela. Eu protegia-a demais. Depois do pai, jurei que ninguém a magoaria. Mas eu a magoei, ao deixá-la tornar-se isto. Abracei-a, sentindo os ossos dela sob a pele fina, e pela primeira vez em meses, o abraço foi real. Não de pena, mas de sobreviventes. Vamos recomeçar, disse eu. Sem ela, se for preciso. Mas o recomeço não é linear, como as ruas empedradas de Alfama. Dias viraram semanas, e Sofia cumpria a pena comunitária num centro de apoio a vítimas em Benfica, ironia cruel, ajudando aquelas que ela fingira ser. Mandava cartas para Ana, rabiscos chorosos, mãe, perdoa-me. Foi o pânico. Ana lia-as em voz alta, a voz quebrando, mas guardava-as numa gaveta, sem resposta. Eu ignorava. A minha vingança não era prisão, era indiferença, a arma mais afiada contra quem precisa de atenção. O meu trabalho voltou, devagar. O chefe, um homem prático de Alcochete, apertou-me a mão na reunião, passado, João. Agora, foca-te no novo projeto no Porto. Porto. A ideia de deixar Lisboa por uns meses soava como bálsamo. Mas antes, precisei lidar com Miguel. Ele veio no comboio alfa pendular, o rosto magro de estudante de direito, olhos como os meus, castanhos, desconfiados. Pai, como estás? Abraçámo-nos no cais de Santa Apolónia, o cheiro a mar e a peixe fresco no ar. Jantámos num tasco em Moraria, petiscos de amêijoas e sardinha assada, vinho tinto de Dau. Ela mentiu, expliquei, sem rodeios. Por ganância. Miguel assentiu, mastigando devagar. Eu sei. Mas a família. Dói. Falámos horas, sobre o futuro dele, sobre como o escândalo manchara o nosso nome como óleo no Tejo. Tu és o meu herói, pai, disse ele no fim, e chorei, ali, num tasco cheio de locais rudes, chorei como um miúdo. Sofia reapareceu um mês depois, à porta de casa, magra como um ramo de oliveira seco, os olhos fundos. Posso entrar? Ana hesitou, mas eu bloqueei a porta. Não. O tribunal disse para manter distância. Ela suplicou, a voz um fio, eu errei, João. O namorado. Ele me pressionou. Mas tu foste como pai. Como pai. As palavras cortaram, mas não sangraram. Fui, corrigi. Agora, resolve a tua vida. Paga o que deves, e some. Ela chorou, ajoelhando-se no degrau,
e vizinhos espreitaram das janelas como em telenovela da TVI. Ana puxou-me para dentro, mas eu fechei a porta com firmeza. Vingança não é ódio eterno, é libertação. Com o tempo, a ferida cicatrizou. Ana e eu fomos a Fátima, num retiro de fim de semana, rezando nas capelas brancas sob o céu de Leiria. Perdão, sussurrei à Virgem, não por Sofia, mas por mim, pela raiva que me consumira. Voltámos renovados, planeando uma viagem ao Algarve, praias de areia dourada onde o passado se dissolve no Atlântico. Miguel visitava mais, trazendo histórias da universidade, e até o meu chefe promoveu-me a supervisor no projeto portuense. Mas o drama não acaba com o veredito. Sofia, livre da comunidade, mudou-se para o Porto, ironia, a mesma cidade para onde eu ia trabalhar. Ouvi por Ana, que falava com a avó, ela encontrou emprego num bar, namora um tipo decente. Decente. Rime, amargo. Mandou uma carta para mim, via advogado, desculpa. Espero que um dia possas perdoar. Guardei-a, sem ler duas vezes. Perdão? Talvez, num futuro distante, como o fado que se canta com saudade mas sem amargura. Trabalhando no Porto, sob as pontes imponentes do Douro, encontrei paz nas vinhas. O vinho novo fermentava em barricas de carvalho, como as minhas emoções. Ana juntou-se a mim fins de semana, e redescobrimos o amor, toques suaves, conversas profundas sobre nada e tudo. Obrigada por não desistires de nós, disse ela uma noite, na cama de um hotel em Vila Nova de Gaia, o rio brilhando lá fora. Como poderia? És a minha Portugal. Sofia. Tornou-se uma sombra, um capítulo fechado. Ouvi que casara, teve um filho, um neto que Ana via às escondidas, com o coração dividido. Eu recusei convites para visitas. A minha família era Ana, Miguel, e o futuro que construíramos das ruínas. A vingança, aprendi, não é destruir o outro, é sobreviver, mais forte, mais inteiro. Em Portugal, onde a história é tecida de traições e redemptions, como as descobertas que sangraram mas iluminaram o mundo, eu renasci. Não, espera. O recomeço no Porto não foi o fim da tempestade, foi só o olho dela, calmo mas traiçoeiro. Eu instalara-me num apartamento modesto na Ribeira, com vista para o Douro que serpenteava como uma veia azul sob a cidade de granito. O projeto de construção, um condomínio de luxo nas margens do rio, consumíamos dias, desenhos e reuniões com arquitetos que debatiam linhas como poetas discutem versos de Fernando Pessoa. Equilíbrio, João, dizia o meu novo parceiro, um tipo de Braga com sotaque norteno rijo. Como na vida. Equilíbrio. Rime interiormente. Após o inferno de Lisboa, o equilíbrio era um luxo que eu ainda não merecia. Ana ficava em Lisboa durante a semana, viajando nos fins de semana no comboio que cortava o país como uma cicatriz. As nossas noites eram febris, reconquistando o território perdido, jantares em cavos de vinho, passeios pelas ruas íngremes onde o fado ecoava de portas entreabertas. Mas sob a superfície, algo ruía. Sonhos onde Sofia me algemava de novo, o seu riso misturando-se ao choro de Ana. Acordava suado, o lençol colado à pele, e bebia a água do rio para lavar o gosto amargo. Foi numa segunda-feira chuvosa, o céu do Porto cinzento como chumbo, que o passado me encontrou. O estagiário no escritório, um rapaz magro chamado Tiago, com olhos curiosos, deixou cair uma pasta. Papéis voaram, e entre eles, um recorte de jornal amarelado do Correio da Manhã, a minha cara na primeira página, o monstro da família lisboeta. Desculpe, senhor engenheiro, gaguejou ele, corando. Era da minha tia, ela coleciona escândalos. Escândalos. Peguei no papel, as mãos firmes, e rasguei-o em pedaços lentos, deixando-os cair como confetes num carnaval invertido. Não sou monstro, Tiago. Sou sobrevivente. Ele assentiu, olhos largos, e nunca mais mencionou. Mas o incidente reacendeu a chama. Liguei para Rui em Lisboa, alguma notícia dela? Ele riu, o som rouco pelo telefone. Sofia. Pagou metade da indenização, em prestações. O resto vem devagar. E mudou de nome no casamento, para o do marido. Quer apagar o passado. Apagar. Como se fosse tinta lavável. Boa sorte, respondi, e desliguei.
mas a ideia de ela recomeçar enquanto eu carregava as marcas irritava como sal numa ferida aberta. Ana notou a mudança quando veio no sábado. Estávamos num restaurante em Gaia, o cheiro a porto envelhecido no ar, quando ela tocou a minha mão. Estás distante, amor. O que é? Confessei os sonhos, o recorte. Ela suspirou, os olhos verdes nublados. Ela liga-me, sabes? Pede para ver o neto. Diz que mudou. Mudou. A palavra pairava como fumo de cigarro num quarto fechado. E tu acreditas? Ana hesitou. Quero acreditar. É a minha filha. Filha. O laço de sangue, mais forte que o aço das pontes do Porto. Discutimos baixo, vozes entrecortadas pelo tilintar de talheres. Não a perdoes tão cedo, avisei. Ela pode morder de novo. Ana retirou a mão, magoada. E tu? Perdoaste-me por não ver. A discussão seguiu-nos para o apartamento, o Douro rugindo lá fora como um amante ciumento. Eu protegi-te, gritei, a voz ecoando nas paredes nuas. Lutei por nós. Ana chorou, caindo no sofá. E eu? Perdi a filha por ti. Por mim. O golpe acertou em cheio. Saí para a rua, a chuva fina molhando o casaco, caminhando pelas escadas da ribeira até ao cais. Barcos balançavam no rio, luzes tremeluzindo como esperanças frágeis. Sentei-me num banco molhado, acendendo um cigarro, hábito antigo, revivido pelo stress. Pensei em Miguel, que me avisara numa carta: não deixes que ela nos divida de novo, pai. Divida. Como o país no 25 de abril, libertado mas marcado. Voltei de madrugada, Ana acordada, olhos vermelhos. Desculpa, murmurámos em uníssono, abraçando-nos como náufragos. Fizemos amor devagar, redescobrindo mapas do corpo um do outro, e no amanhecer, prometemos terapia, um casal em Lisboa, especializado em traumas familiares. Vamos curar juntos, disse ela. Concordei, mas o ceticismo era uma sombra. Semanas depois, o projeto avançava, guindastes erguendo-se contra o céu como dedos acusadores. Conheci gente nova, um arquiteto de Guimarães, apaixonado por Romaria, uma engenheira de Viana, com riso contagiante. Festas no escritório, bifanas e cerveja Superboc, histórias de engenharia que me faziam rir pela primeira vez em meses. Mas sempre, no fundo, a vigilância. Vasco, o detetive, ligava ocasionalmente: ela está estável, chefe. Bar em baixa, marido pescador. Nada de novo. Estável. Desejei que durasse. Então, o golpe. Uma carta registada chegou ao escritório, de Sofia, via advogado. Peço formalmente perdão. Anexo cheque pelo resto da indenização. O papel tremia na minha mão. Perdão. Li as palavras 2 vezes, sentindo o peso delas, não alívio, mas uma raiva nova, mais profunda. Ela pensava que dinheiro apagava cicatrizes. Liguei para Ana: vem ao Porto. Precisamos falar. Ela chegou no comboio da tarde, o rosto tenso. Mostrei-lhe a carta à mesa de um café na Avenida dos Aliados, o granito frio sob os nossos pés. É um passo, disse ela. Não, rebati. É manipulação. Quer limpar a consciência para dormir bem. Discutimos de novo, mas desta vez, com fogo controlado. Eu vou vê-la, decidiu Ana. Sozinha. Preciso de closure. Closure. Palavra americana, importada como os carros na autoestrada. Deixei-a ir, mas contratei Vasco para vigiar, não por desconfiança nela, mas por medo do que Sofia pudesse fazer. Ele relatou: encontro num parque em Campanhã, lágrimas, abraços. Parecia genuíno, disse Vasco. Mas as serpentes mudam de pele, não de natureza. Ana voltou mudada, mais leve. Ela chorou, João. Admitiu tudo, o namorado a pressionar, o medo de perder a mãe. Tem um filho agora, um menino de olhos como os dela. Olhos como os dela. O laço puxava. E tu perdoas? Ela hesitou. Estou a tentar. E tu? Não respondi. Em vez disso,
Convidei-a para um cruzeiro no Douro, barcos de madeira cortando as águas como facas no vinho. Lá, sob as vinhas em Socalcos, falámos de futuro, talvez um neto nosso, viagens à Espanha, uma casa maior em Matosinhos. Sem sombras, jurei. Mas as sombras persistem. Miguel casou-se nesse verão, uma noiva de Aveiro com sorriso de sol. O casamento em Coimbra foi lindo, igreja barroca, arroz atirado como confetes de redenção. Sofia não foi convidada, mas mandou um presente, um livro de pessoa, mensagem, com dedicatória, para o pai que merece ser. Rasguei-a, mas guardei o livro. Lê-lo à noite, as palavras sobre o mar e a glória, curavam um pouco. O projeto terminou em outono, o condomínio brilhando como um farol no rio. Fui promovido, chefe agora, com equipa própria. Ana mudou-se permanentemente para o norte, vendendo a casa em Lisboa, adeus, azulejos e memórias amargas. Comprámos uma moradia em Foz do Douro, com jardim para flores de jasmim e vista para o Atlântico furioso. Novo começo, disse ela, plantando a primeira muda. Sofia tornou-se equidistante. Ana visitava o neto ocasionalmente, com minha bênção relutante. Ele é inocente, argumentava ela. Inocente. Como eu fora, antes. Perdoei. Não totalmente. Mas soltei, a vingança final, deixar ir. O inverno no Porto chegou com ventos que uivavam do Atlântico como almas penadas, varrendo as ruas da Foz e trazendo o sal do mar para dentro de casa. A nossa moradia nova, com paredes brancas e janelas amplas, era um refúgio, mas as noites longas convidavam fantasmas. Eu acordava muitas vezes, o sonho recorrente, Sofia no tribunal, não chorando, mas rindo, as algemas transformando-se em asas. Voas agora, dizia ela, e eu caía no vazio. Ana, ao meu lado, murmurava no sono, nomes, o do marido morto, o da filha. Acariciava-lhe o cabelo, grisalho nas têmporas, e pensava, sobrevivemos, mas a que custo? O trabalho mantinha-me ancorado. Como chefe de equipa, supervisionava expansões em Vila do Conde, praias onde as ondas lambiam dunas como amantes relutantes. Os homens da equipa, nortenhos rudes, com mãos calejadas e anedotas de futebol, respeitavam-me, mas sussurravam às costas, o tipo do escândalo de Lisboa. Ouvi uma vez, num estaleiro, e confrontei o culpado, um pedreiro de Póvoa. Fala na minha cara, homem. Eu provei a minha inocência. Ele baixou a cabeça, murmurando desculpas com sotaque espesso. Não foi pessoal, Sr. João. Pessoal? Tudo era pessoal, numa terra onde as reputações se tecem como rendas de Viana. Ana florescia no norte. Encontrou emprego numa clínica em Matosinhos, dentes a brilhar sob luzes frias, e juntou-se a um grupo de fado amador na Ribeira. Cantava com voz rouca, letras de saudade que me arrepiavam, estrangeira em terra própria. É sobre nós, explicava ela após as atuações, o público aplaudindo com vinho nas mãos. Eu assistia, orgulhoso, mas o fado sempre me inquietava, demasiado verdade, demasiado dor. Miguel e a mulher, Clara, anunciaram gravidez na Páscoa. Vieram à nossa casa, o ventre dela arredondado sob o vestido florido, e jantámos bacalhau à brás, tradições portuguesas que uniam gerações. Um irmão para o teu neto, brinquei, e Ana riu, mas vi a sombra nos olhos dela, o neto de Sofia, que crescera sem o meu nome. Feliz? Perguntei depois, na cozinha, enquanto lavávamos louça. Ela assentiu, secando um prato com cuidado. Sim. Mas sinto falta dela, João. Da miúda que era. A miúda. Antes das mentiras, antes do dinheiro. Abracei-a por trás, o cheiro a sabão e a mar. Ela existe ainda, em ti. O verão trouxe calor pegajoso, e com ele, uma carta inesperada. Sofia, desta vez pessoal, sem advogado. João, o meu filho, Tomás, faz 2 anos. Gostava que visses uma foto. Talvez um dia, possas conhecê-lo. Anexada, imagem, um menino loiro, olhos grandes, sorrindo num parque de Sintra. Não, o envelope cheirava a Porto. Rasguei a foto. Não. Guardei-a numa gaveta, ao lado do livro de pessoa. Curiosidade, não perdão. Então, o inevitável,
Ana quis convidar Sofia para o batizado de Miguel. É família, argumentou, na varanda com vista para o mar agitado. O bebê une-nos. Uni? A palavra feriu. Ela destruiu-nos uma vez. E se? Ana interrompeu, olhos flamejantes. E se perdoarmos? Somos católicos, João. O padre em Foz diz que o rancor é veneno. Veneno. Sim, corria nas minhas veias. Discutimos feio, pratos batendo na mesa, vozes subindo como ondas. Vai, então, gritei no fim. Mas sem mim. Saí para a praia, areia fria sob os pés, o Atlântico rugindo acusações. Sentei-me, fumando, e chorei, não por Sofia, mas pela família que sonhara. O batizado foi em agosto, igreja de Matosinhos com sinos e quando sobre o mar. Fui, mas distante, segurando o bebê, o meu neto verdadeiro, com mãos trêmulas. Sofia veio, discreta no fundo da capela, marido ao lado, Tomás no colo. Os nossos olhares cruzaram-se uma vez, dela, súplica, dos meus, gelo. Ana sorriu para ela após a missa, um abraço breve, mas eu virei costas, conversando com Clara sobre fraldas e futuro. A tensão ferveu nessa noite, num jantar familiar. Sofia sentou-se à mesa, Tomás brincando com pão, o marido, um homem quieto, cheiro a peixe, calado. Obrigada por vir, disse Ana, passando o vinho. Sofia assentiu, voz baixa, queria ver o bebê. Parabéns, mano. Para Miguel, que sorriu forçado. Eu bebi em silêncio, o garfo raspando o prato como unhas num caixão. Então, Tomás derrubou o copo, o leite espalhando-se como inocência perdida. Sofia limpou, murmurando desculpa, e os nossos olhos encontraram-se de novo. Não é culpa dele, disse eu, surpreendendo-me. Ela piscou, lágrimas brilhando. Não. Mas é minha. O jantar continuou tenso, conversas superficiais sobre o tempo, o Porto contra Lisboa. Após, Sofia aproximou-se na cozinha, João, só um minuto. Respirei fundo. Fala. Ela engoliu em seco. Eu sei o que fiz. O dinheiro, as mentiras. Era desesperada. O namorado batia-me, ameaçava. Pensei que te livrar era o escape. Batia. A revelação acertou como um murro. Porquê eu? Porquê não a polícia? Ela baixou a cabeça. Vergonha. E inveja, tu tinhas tudo, eu nada. Nada. Vi a miúda então, a pré-adolescente que perdera o pai, a mãe a trabalhar turnos duplos. Mas o perdão? Ainda não. Um dia, disse eu. Talvez. Ela assentiu, saindo com o marido e o miúdo. Ana abraçou-me depois, obrigada por tentares. Tentar. Era o máximo que dava. O outono trouxe colheita no Douro, e eu mergulhei no trabalho, projetos em régua onde as uvas esmagadas sangravam vinho. Miguel e Clara mudaram para perto, o bebê, Sofia, nome irónico, chorando noites adentro. Tornei-me avô devoto, passeando-a na Foz, o vento salgado no cabelo dela. Avô, balbuciava ela, e o coração derretia. Sofia enviava fotos de Tomás ocasionalmente, via Ana. Vias, relutante, o miúdo crescendo, olhos curiosos. Um Natal, Ana convidou-os para a ceia. Recusei, indo a Coimbra com Miguel. Mas no ano novo, no fogo de artifício sobre o Douro, bebi um brinde solitário, a famílias remendadas. O ano virou, e com ele, uma trégua. Sofia ligou uma vez, voz hesitante, posso visitar o estaleiro. Tomás adora máquinas. Deixei, vigiando. Ele correu entre guindastes, rindo, e eu vi nela, na criança dele, uma chance. Cuida dele, disse a ela no fim. Melhor que cuidaste de ti. Ela assentiu, olhos úmidos. Aprendi. Não era perdão pleno, mas paz. Em Portugal, onde o passado é vinho envelhecido, aprendi a saborear o presente. Ana e eu dançámos num baile em Santo Tirso, fado no sangue. A vingança transformou-se em lição, as mentiras caem, mas o amor, se regado, renasce.
A paz que eu cultivava no norte era frágil como o vidro de uma garrafa de porto estilhaçada, e o destino, esse velho trickster português, tinha mais cartas na manga. Entrávamos no segundo ano pós-julgamento quando o telefone tocou numa manhã de nevoeiro em Leixões, o porto a gemer com buzinas de cargueiros. Era Rui, o advogado, voz urgente: João, problema. O marido de Sofia morreu. Acidente no mar, pesca ilegal perto de Aveiro. Ela está em pânico, dívidas de novo à tona. Morreu. O mundo inclinou-se. E eu com isso? Perguntei, mas o tom saiu mais duro do que pretendia. Rui suspirou. Ela contactou Ana. Pede ajuda. Legal, financeiramente. Diz que é pela criança. Ana soube horas depois, no trabalho. Ligou-me a chorar, ele afogou-se, João. Como o pai dela. Tomás sem pai agora. Sem pai. As palavras ecoaram, golpeando o meu próprio passado, o meu pai, operário na Lisnave, engolido por um guindaste em 1985. Corri para casa, o nevoeiro colando-se à pele como culpa. Abracei-a no olo, o cheiro a mar e a lágrimas. O que queres fazer? Ela fungou. Ajudar. É família. Família. De novo essa âncora, puxando-nos para o abismo. Sofia chegou 2 dias depois, de táxi de Aveiro, Tomás agarrado à perna como um náufrago. Magra, o rosto cavado pelo luto, olhos vermelhos mas secos, não, inchados. Obrigada por receberem, murmurou, evitando o meu olhar. Tomás, agora 3 anos, escondeu-se atrás dela, peselo sujo de chocolate. Ana ajoelhou-se, abraçando-o. Olá, meu amorzinho. Eu fiquei de pé, braços cruzados, sentindo o peso da história como chumbo nos ombros. Senta-te, disse, seco. Conta. Na cozinha, com chá de limão fumegante, remédio português para males da alma, Sofia desabafou. O marido, pescador de viveiro, saíra numa noite de tempestade, rede ilegal para sustentar as dívidas antigas. Ondas levaram-no, disse, voz monocórdia. A guarda costeira encontrou o barco vazio. Vazio. Como a minha paciência. Perguntei sobre as dívidas, do casino ainda. Ela assentiu, curando. E mais. O funeral custou. Não tenho nada. Nada. O ciclo repetia-se, como fado em loop. Ana ofereceu a estadia, fica aqui, até arranjares emprego. Eu objetei, baixo, e as condições do tribunal? Rui esclarecera, contacto supervisionado. Mas Ana implorou com os olhos. Cedi, relutante. 1 semana. Depois, resolves. Sofia agradeceu, voz trêmula, e Tomás explorou o jardim, rindo pela primeira vez, som puro, inocente. Os dias seguintes foram minas terrestres. Sofia ajudava na casa, lavando louça com mãos trêmulas, cozinhando caldeirada que cheirava a mar e memória. Evitávamos-nos, eu e ela, eu no trabalho, ela com Tomás a desenhar barcos no papel. Mas às noites, à mesa, as conversas forçadas revelavam camadas. Lembras-te das descobertas que me contavas? Perguntou ela uma vez, passando o pão. Sobre coragem no desconhecido. Coragem. Ri-me interiormente. Sim. Mas coragem não é mentir. Ela baixou os olhos. Eu sei. Terapeuta em Aveiro diz que era trauma. O pai morto, a mãe ausente. Tu como figura paterna que eu odiava por substituir. Ódio. A raiz exposta, feia como raízes de sobreiro no Alentejo. Eu nunca quis substituir, disse. Só amar. Tomás interrompeu, subindo ao meu colo. Avô, barco. Avô. A palavra escapou, doce como melão no verão. Deixei ficar, contando histórias de galeões, enquanto Sofia observava, lágrimas silenciosas. Ana brilhava com o neto, passeando na foz, gelados na mão. Vês? Família, sussurrava ela. Mas eu via o risco, Sofia, vulnerável, podia manipular de novo. Vasco verifiquei discretamente, ela está limpa, chefe. Luto real. Real. Como o meu.
A semana virou 2, emprego encontrado num café em Matosinhos. Mas então, a bomba, Sofia confessou a Ana, em lágrimas, estou grávida. Dele. Outro bebê. Grávida. Ana veio a mim, olhos mistos de alegria e pavor. O que fazemos? Abracei-a, apoiamos. Mas com olhos abertos. Decidimos, ela ficaria até ao parto, eu supervisionaria finanças, não doação, mas empréstimo com juros. Aprenda responsabilidade, disse a Sofia, à mesa. Ela assentiu, sim. Por eles. Eles, Tomás e o vindouro. Inocentes no fogo cruzado. O parto veio em dezembro, tempestade no hospital de Gaia. Ana e eu esperámos na sala, café amargo na mão. Nasceu uma menina, Maria, chorando forte como o vento. Sofia, exausta na cama, estendeu-me o bebê, toca, João. Tio. Tio. Aceitei, o peso minúsculo no peito derretendo gelo. Tio, concordei. Mudou tudo. Sofia mudou-se para um apartamento subsidiado em Lessa, emprego estável, terapia contínua. Visitava semanalmente, Tomás chamando-me tio João, Maria gorgolejando. Perdoei. Aos poucos, como vinha a amadurecer. Uma noite, após fado com Ana, Sofia juntou-se, obrigada. Por não desistires. Não por ti, disse. Pelos miúdos. O ano novo trouxe neve rara no norte, cobrindo o Douro em branco puro. Miguel Sofia, a nossa, batia palmas, e Tomás brincava com ela, primos improváveis. Família remendada, linhas frágeis mas tecidas com cuidado. A vingança. Esqueceu-se, substituída por compaixão relutante. Em Portugal, onde o mar leva e traz, aprendi, o ódio afoga, mas o perdão flutua. Anos fluíram como o Douro em cheia, carregando detritos do passado para o Atlântico vasto e esquecido. Entrávamos na meia-idade, eu aos 53, Ana aos 51, com rugas como mapas de batalhas vencidas e cabelos prateados como as ondas de Matosinhos. A moradia na foz expandira-se, um quarto para os netos, estantes cheias de livros de história portuguesa, um jardim onde o jasmim combatia o sal do mar. O trabalho meu estabilizar em consultoria, viagens curtas a Lisboa para projetos de restauro, ironicamente, curando fachadas antigas como eu curara a minha. Sofia tornara-se pilar improvável. O café evoluiu para gerência, o marido morto uma memória suavizada pelo tempo. Tomás, aos 6, era um diabrete de olhos vivos, obcecado por barcos e histórias de infante de Henrique que eu contava nas visitas. Maria, 3 anos, herdara o riso da mãe, mas sem a sombra. Sofia namorava um professor de história em Porto, homem calmo com barba grisalha, que a olhava como se ela fosse azulejo raro. Ele me entende, confidenciou ela uma tarde, enquanto bebíamos café na varanda. As camadas. Camadas. Assenti. Bom. Mereces. Ana e ela reconectaram-se devagar, fins de semana em Évora visitando a avó, agora frágil, contando histórias de moças alentejanas. Perdão é semente, dizia a velha, mãos trêmulas no rosário. Ana absorvia, florescendo, tu foste o solo, João. Solo. Rime. Fertilizado com estrume. Miguel e Clara tiveram outro filho, um rapaz chamado Henrique, e as reuniões familiares enchiam a casa, Páscoas com folar e ovos pintados, Natais com rabanadas e filhoses. Sofia integrava-se, discreta, ajudando na cozinha, Tomás e as crianças a caçar ovos no jardim. Uma vez, após o almoço, Tomás puxou-me para o lado, tio João, a mamãe diz que tu salvaste-nos. Salvei. Olhei para Sofia, que sorria de longe, e abracei o miúdo. Todos salvamos uns aos outros. Mas o passado sussurra. Um dia, no estaleiro em Gaia, um jornal local reviveu o caso, 5 anos após o escândalo, onde está a família? Artigo sensacionalista, entrevista anônima, provavelmente um vizinho de Lisboa. Liguei para Rui, ignora. É fome de cliques. Mas doeu, como ferida reaberta. Contei a Sofia nessa noite, durante um jantar só nós, Ana fora com Clara. Leste? Ela assentiu, rosto pálido. Desculpa, de novo. Cada palavra minha te magoa. Magoa.
Verdade. Mas tu mudaste, disse. Isso cura. Conversámos horas, vinho branco de vinho verde fluindo. Ela falou do trauma, sessões onde desenterrou o pai morto, a raiva contra mim como proxy. Pensava que tu roubavas a mãe. Tolice de miúda. Tolice. E o dinheiro? Ela curou. Medo. O namorado era tóxico, batia. Mentir parecia saída. Saída. Como um túnel sob o Tejo. E agora? Grata. Pela segunda chance. Abraço-a então, primeiro em anos, rígido, mas real, boa miúda, murmurei. Ela chorou, aliviada. Pai, sussurrou. Pai. A palavra assentou, como peça num puzzle incompleto. O clímax veio no 10º aniversário do julgamento, um marco que ignorei até Ana planejar uma festa de cura, piquenique na praia de Miramar, com família toda. Hesitei, mas cedi. O dia foi solar, ondas suaves lambendo a areia, crianças a construir castelos. Sofia chegou com o professor, agora noivo, Tomás com rede de pesca miniatura. Brindámos com sumo para as crianças, vinho para adultos, à redenção. Redenção. Como a de São Pedro em Fátima. À tarde, enquanto as crianças brincavam, Sofia e eu caminhámos pela maré baixa, conchas estalando sob os pés. Obrigada por processares-me, disse ela, voz baixa. Forçou-me a olhar para dentro. Processar. Ri-me. Vingança que curou. Ela parou, olhos no horizonte. Amo-te, como pai. Amo. O mar rugiu aprovação. No fim, família reunida, fotos tiradas, eu no centro, braços em redor de todos. Ana sussurrou, completo. Completo. Sim. A vida continuou, Sofia casou em igreja de sedufeita, eu dando-a ao altar, honra relutante, mas sincera. Tomás chamou-me avô no batizado de um irmão dele. Miguel ascendeu na lei, defendendo inocentes como eu fora. Aos 60, reformado, Ana e eu viajámos, Algarve, Madeira, até Espanha. Mas o norte era lar, com netos enchendo o jardim. A vingança. Uma memória distante, lição em vez de ferida. Em Portugal, onde o fado canta dor mas dança alegria, eu dancei, livre, perdoado, inteiro.